Já há algum tempo estamos trazendo algumas verdades até vocês. Já vimos anteriormente um sistema que cria muitas coisas e entre elas pouco do que realmente precisamos. Agora vamos em busca da história por trás da história das coisas. Então veremos formas de inverter esta situação. Bem-vindo à História das Coisas. Bad for you, bad for America. He'll put us back on track. Hester ran our state into the ground. Now he wants to be your senator. Stand up. Say no. Stand up and say no. Bad for you, bad for America. Vote for this guy. Vote for this guy. Aren't you tired of this stuff? Você não está cansada dessas coisas? Why is it that every election season it becomes Por que a cada eleição nos enfadam com essas all these mentiras? misleading ads? And if E o it problema seems está the problem's only piorando. getting worse, E há um it's because motivo. it is. We can Podemos thank the agradecer à Suprema Supreme Court Corte por isso. for that. In 2010, Em 2010, eles decidiram que empresas poderiam gastar aos tubos para nos dizerem quem votar. Espere, por que as empresas gastam para nos dizerem quem votar? Vamos esclarecer uma coisa. Esta é uma democracia? Governo a favor do povo? Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. E a empresa? Não é uma pessoa. Portanto, não devem ser as eleições a manifestação do que as pessoas querem? Bons empregos, produtos seguros, saúde, governo responsável, ar limpo, água. Acontece que a grande maioria dos cidadãos aposta nessas coisas ao votar. Só que por trás, as grandes empresas podem gastar milhões para eleger os seus legisladores. As companhias de petróleo têm eleitos políticos para proteger os seus interesses. Os fabricantes têm feito acordos políticos que escondem a segurança dos produtos e protegem trabalhos obscuros de serem conhecidos. As companhias de seguro foram os primeiros consultados sobre a reforma da saúde. E corporações gigantescas tiveram vantagens e subsídios. Talvez seja por isso que todos os tipos de pessoas, republicanos, democratas, independentes, estão totalmente frustrados com o nosso governo. É fácil ficar com raiva. Mas somos inteligentes para perceber que o coração do problema não é o fato de termos maus legisladores e termos uma democracia em crise. 85% dos americanos sabem que as corporações têm muito poder em nossa democracia, enquanto o cidadão fica com 15%. Ei, isso é a maioria. Então vamos ficar juntos e tomar de volta a nossa democracia que está em poder das corporações. O primeiro passo e o mais importante é fazer um processo real em todas as questões públicas. Então, como nós, o povo, perdemos o controle de nossa democracia? Para começar, vamos voltar a alguns séculos. Naquela época havia apenas pessoas. Alguns deles possuíam negócios, alguns deles trabalhavam para as empresas, ainda assim haviam apenas pessoas. Então as pessoas inventaram algo inteiramente novo, a corporação. Estas entidades legais existem independentemente das pessoas que as possuem. Se uma empresa faz algo que deixa os outros em apuros, os proprietários podem simplesmente dizer, não me culpe, culpem a corporação. Quando os Estados Unidos foram criados, as empresas eram melhores dominadas. Naquela época, o governo iria conceder-lhes autorização para um projeto de curto prazo específico, como a construção de uma ponte ou uma estrada de ferro, por exemplo. Uma vez cumprido seu propósito, eles eram extintos. Mas com o tempo a lei mudou e as empresas já não tinham que ser desligadas uma vez que seu projeto fora completo. Eles começaram a viver indefinidamente, com um propósito muito mais consolidado: lucro. E assim nasceu a corporação moderna. Corporações de hoje evoluíram para ter algo muito perigoso em sua programação. Ao contrário de pessoas que são movidas por todos os tipos de motivações, fazendo as coisas certas, o amor pela família, o seu país, o planeta, corporações de capital aberto agora são autorizadas por lei para seguir um objetivo superior a todos os outros: maximizar valor aos acionistas, ganhar tanto dinheiro quanto possível. Isso tem mobilizado a lei e a demanda dos mercados. Imagine um amigo seu dizendo, a única coisa que realmente importa é o dinheiro. Não é alguém com quem você gostaria de deixar seus filhos, ou a sua democracia. Sim, são pessoas que dirigem essas empresas, mas suas motivações humanas vêm em segundo lugar. Se a prioridade não for lucros, eles estão fora. O domínio das empresas cresceu muito. 53 das 100 maiores economias do mundo são agora de corporações. Corporações têm um lucro imenso, são terríveis e seus proprietários podem facilmente se isentar da culpa de qualquer dano que eles causem. Isso torna tudo complicado para um país. Se estão aí para nos servir, e não o contrário, eles precisam seguir algumas regras básicas, e é aí que entra o governo. Definir regras para manter as coisas justas e seguras e proteger a sociedade de corporações que fazem o que querem. Agora, se o seu principal objetivo é maximizar lucro, você acha que as empresas vão querer seguir regras que os mantêm em xeque? Não, claro que não. Eles querem escrever essas regras. Mas quem deveria escrever essas regras em uma democracia? Pessoas.
É por isso que uma das estratégias chaves das corporações para tapear nossa democracia é dizer que eles devem ter os mesmos direitos da Constituição como as pessoas reais. Foi exatamente assim que eles ganharam em 2010 o caso da Suprema Corte, conhecida como Cidadão Unido contra a FEC. Neste caso, 5 membros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é inconstitucional colocar limites sobre a quantidade de dinheiro que as empresas podem gastar nas eleições, porque argumentaram que esses limites violam a Constituição, que garante a liberdade de expressão. Obviamente, a criação da Constituição foi a fim de proteger direitos de expressão de pessoas. Mas esta louca decisão defende que a empresa deve ser tratada da mesma forma que uma pessoa. Significa então que as empresas podem gastar quanto queira com seus candidatos, para que esses, após eleitos, vejam seus interesses e assim façam o que eles querem. Ótima notícia para as empresas que querem selecionar a dedo os legisladores, cuja função é mantê-los sob controle. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Se todos os acionistas e funcionários da Shell querem apoiar pessoalmente algum lobista do petróleo para o Senado, é direito seu. Há milhões de pessoas a mais que vai apoiar um candidato diferente. É a democracia em ação. Mas o que ocorre é que a Shell ou qualquer outra corporação pode gastar quantias ilimitadas para influenciar uma eleição, mesmo sem consultar seus acionistas e empregados. Este é um grande negócio. Se as 100 maiores empresas decidirem jogar apenas 1% dos seus lucros, elas poderiam gastar mais do que todos os candidatos a presidente, Câmara e Senado juntos. Você foi ouvido sobre isso através da liberdade de expressão? Ou eles inundam seus representantes de dinheiro? Claro, é assim que fazem. As empresas estão autorizadas a apoiar seus representantes. Uma delas gastou 300 milhões de dólares, mais do que todas as eleições desde 1990. Assim abafaram nossas vozes. Enquanto conseguem o que querem, a nossa democracia fica em apuro. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde. Porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O John Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, porque já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje, a liderança, meus amigos do Nordeste aqui presentes, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são Esse aqui é o grande. Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder. Para terminar, não. Muito obrigado a Vossa Excelência. Não, para terminar, por favor.
Bom, o Stallone, quando veio ao Brasil, falou que roubam, que destroem tudo que é do brasileiro, e ainda ele fala muito obrigado. E não falaram das urnas para o Stallone. O De Gaulle, quando veio ao Brasil, falou que o Brasil não era sério. E não falaram das urnas eletrônicas para o De Gaulle. Mas vou já para o gabinete também, viu? Aos meus amigos alemães, Tá bom, obrigado. Deutschland, Tá bom. und die Ich liebe dich.